Napoleônico e o Reino Português. Em meio a todas as mudanças e transformações, no início do século XIX, boa parte da Europa estava sob o domínio do imperador francês Napoleão Bonaparte. Então, depois que a Revolução Francesa estava se consolidando, Napoleão Bonaparte foi nomeado cônsul, tá? E Napoleão Bonaparte, que era um general francês, começou um período do quê? De consolidar politicamente a França e de conquistar outros territórios. Então, Napoleão foi um general conquistador de territórios em nome da França. E Bonaparte estabeleceu o bloqueio continental. Ó, perceba que está em negrito aqui o bloqueio continental. Isto é, a proibição dos países europeus de comercializarem com a Inglaterra sob pena de invasão e punição. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais o bloqueio continental agora. Vamos analisar aqui esse mapa que aparece para vocês. A Europa napoleônica e o bloqueio continental em 1812, tá bom? Então, qual era a intenção do bloqueio continental? A Inglaterra era foi um dos países que Napoleão tentou conquistar, tá? E ele não conseguiu num primeiro momento e por isso ele teve uma estratégia. Que era o quê? Usando a sua força, os seus soldados, o seu poderio, Napoleão estabeleceu que nenhum país deveria estabelecer comércio com a Inglaterra. Nenhum país. Caso algum país desobedecesse a essa ordem, esse país sofreria consequências, graves consequências. Aí, a ideia do bloqueio qual é? Que nós temos um mapa europeu, certo? Um mapa europeu dessa época, de 1812, e perceba aqui, ó, que nós temos uma linha que nos lembra uma corrente, nos lembra um cerco. Exatamente para quê? Para que nenhum navio levasse ou trouxesse produtos da Inglaterra, do Reino Unido. Essa ideia, qual era a finalidade, né? O que Napoleão queria? Que nenhum país comercializasse com a Inglaterra a fim de enfraquecê-la economicamente, a fim de torná-la pobre e com isso, digamos assim, facilitar uma possível invasão francesa. Ok? Então o bloqueio continental foi isso, né? A proibição de comércio com o Reino Unido, a Inglaterra, feita pelo Império Francês aqui representado no mapa, certo? E aqui nós temos a imagem de Napoleão como um general francês, certo? Uma representação de 1802, tá? Então, esse líder, Napoleão Bonaparte, que conquistou boa parte da Europa, tá? O Império Napoleônico e o Reino Português. Portugal tentou furar o bloqueio continental, mantendo o comércio com os ingleses, com que o general francês enviasse tropas que invadiram Portugal. Então, o que vai acontecer aqui, tá? Portugal tenta, digamos assim, enganar Napoleão. Portugal era parceiro econômico da Inglaterra. E aí o que acontece? Portugal tenta se manter neutro, mas comercializando com os ingleses. Napoleão descobriu isso, ou seja, que Portugal não estava respeitando o bloqueio continental estabelecido por ele, pelo general francês. E o que vai acontecer? As tropas francesas vêm em direção a Portugal, ao território português. A saída encontrada pela corte portuguesa para escapar das tropas napoleônicas foi a de fugir para o Brasil, sua colônia mais rica, em 1808. Então, para a gente entender bem aqui, Portugal não respeitou o bloqueio continental, as tropas francesas vieram, invadiram o território português, a família real portuguesa e sua corte, tá, os seus nobres, fazem o quê? Eles entendem que eles não têm como competir, como enfrentar Napoleão Bonaparte. Então, diante dessa invasão que estava acontecendo, eles se organizam e decidem fugir para o Brasil, fugir para a colônia, né? Considerando que das colônias portuguesas da época, o Brasil era a colônia mais rica, ou seja, poderia dar uma estrutura melhor do que as outras para a família real portuguesa e a sua corte. Aqui nós temos uma representação do embarque, né,
da família real portuguesa em direção ao Brasil, certo? Nós temos essa representação aqui de 1807, embarque de Dom João, príncipe regente de Portugal, para o Brasil. Agora, a gente precisa entender, ou melhor, nós estamos entendendo. Nós precisamos fazer uma análise mais crítica a essa imagem, né? Apenas para refletir. É claro que a imagem possui o seu valor, possui sua contribuição. Essa imagem aqui nos mostra, né, as carroças, meio de transporte, nos mostra o mar português. Agora, considerando que foi um período de fuga, considerando que foi um período de, entre aspas, perseguição francesa à corte, aos portugueses, será que essa imagem mostra aqui essa calmaria, essa tranquilidade? Será que foi tão tranquilo assim? Podemos pensar, certo? Então, mas aqui nós temos uma representação do embarque dos portugueses rumo ao Brasil. E em 29 de novembro de 1807, a família real e a corte portuguesa, entre 10 e 15 mil pessoas, viajavam para o Brasil em 16 navios escoltados por ingleses. Tá? Então, em 1807, os portugueses iniciaram essa viagem, que a gente acabou de analisar a representação, o quadro, e de fato vieram para o Brasil em 16 navios. E olha o número de pessoas que acompanharam a família real, hein? Entre 10 e 15 mil pessoas, um grande número, né? Um contingente de população muito interessante vindo para o Brasil, a colônia portuguesa. Aqui, tá? Nós selecionamos algumas imagens dessa família real, né? Nós falamos sobre família real portuguesa, mas vamos conhecer um pouco mais próximos pessoas que faziam parte dessa família. E aqui eu apresento a vocês o retrato de Dona Maria I, rainha de Portugal de 1777 a 1816, uma obra feita em 1783. Então aqui a rainha portuguesa Dona Maria I, certo? Vamos conhecer mais alguns personagens. Dom João, príncipe regente de Portugal, de 1792 a 1816, tá? Príncipe regente era o príncipe que de fato, tá? Dom João era quem de fato estava governando Portugal. Então, as decisões de Portugal estavam sendo tomadas nesse contexto por Dom João, tá? E aqui o que eu quero partilhar com vocês, tá? A Dona Maria, rainha, né? Dona Maria I, ela vai receber um nome, um apelido, vamos dizer assim, de ser chamada de rainha, a rainha louca, né? Por que deram esse apelido para ela naquela época? Por conta, né, de alguns distúrbios, de alguns problemas psicológicos que ela teve. Então, há alguns historiadores que narram que ela ficava afastada no quarto, enquanto quem de fato comandava Portugal, e agora nessa viagem, né, quem tomou essa decisão inclusive de vir para o Brasil, foi seu filho, o príncipe regente Dom João, ok? E então a imagem do príncipe regente, e aqui a imagem, da esposa do príncipe regente, né? A Carlota Joaquina, princesa Carlota Joaquina, que ela era de origem espanhola. Então a princesa Carlota era espanhola, porém se tornou princesa de Portugal. Por quê? Porque se casou com o príncipe regente Dom João, que nós acabamos de ver a imagem dele aqui, tá? Então, entre os membros da família real, nós falamos sobre sobre a rainha Maria, né, Dona Maria, e falamos sobre o príncipe regente Dom João, e agora mencionamos aqui a Carlota Joaquina, princesa de Portugal, de origem espanhola, casada com o príncipe regente. E aqui, gente, quero chamar a atenção também para Pedro, o retrato de Pedro em 1816 por Debré, tá? Eu quero
dar uma atenção especial a Pedro, por quê? Porque nós ainda vamos estudar muito sobre Pedro, que num futuro próximo, né, considerando essa época aqui, 1816, será Dom Pedro. E está estreitamente ligado à história do Brasil, ok? Então, aqui alguns personagens dessa família real que veio para o Brasil fugida de Napoleão Bonaparte. Depois de cerca de 2 meses de viagem, a corte desembarcou na Bahia em 22 de janeiro de 1808. Tá? Viagem começou em 1807, o primeiro destino foi a Bahia e sua chegada em 1808. Tá? Quando chegou na Bahia, Dom João, príncipe regente, tomou decisões que favoreceram o Brasil. Tá? Avançando, uma delas foi a criação de uma escola médico-cirúrgica, uma faculdade de medicina. É importante mencionar que o governo português não autorizava a criação das faculdades no Brasil até então. Olha que interessante. Dom João chegou ao Brasil, junto com a família e sua corte, e ele precisava melhorar o Brasil. Afinal de contas, o Brasil agora passava a receber o próprio poder político português, que estava representado por Dom João, sua família e a corte portuguesa. E a ideia qual é? O Brasil não podia ter faculdades, não estava sendo autorizado ao Brasil ter faculdades. Porém, a corte está no Brasil e o rei, o príncipe Dom João, autorizou a criação de uma escola superior de medicina, exatamente porque agora é um conhecimento fundamental para o povo que está se instalando ali, ok? A faculdade criada na Bahia foi um avanço significativo para o Brasil, mas o documento que muito contribuiu para a economia brasileira e que rompeu com o Pacto Colonial foi a Carta de Abertura dos Portos às Nações Amigas. Tá? Gente, Pacto Colonial. Pacto Colonial era o quê? A colônia precisava comercializar exclusivamente com a metrópole. Portanto, o Brasil precisava comercializar exclusivamente com Portugal. Porém, Portugal está ocupado pelos franceses. Diante disso, o rei português, o príncipe português que está no Brasil e sua família, com a corte, precisam permitir que o Brasil comercialize, que o Brasil tenha a sua economia liberada para o comércio com outras nações, pois Portugal, nesse momento, repito, controlado pelos franceses, ok? Aqui nós temos a imagem do decreto da abertura dos portos em 1808, assinado pelo príncipe Dom João. Com essa medida, o Brasil, que tinha o comércio exclusivo com os portugueses, poderia estabelecer o livre comércio com outras nações, o que aumentou a receita da colônia. Uma vez que o Brasil pode comercializar livremente, tá, o dinheiro, o faturamento, tá, vai aumentar, pois o Brasil não comercializava apenas agora com Portugal, mas com outros países, aumentando a variedade de produtos e também de navios, inclusive a construção de um palácio. Entretanto, alegando que a Bahia era mais vulnerável a um ataque francês em comparação à capital da colônia, o Rio de Janeiro, no dia 26 de fevereiro de 1808, embarcou sentido Rio de Janeiro. Então aqui, os baianos que receberam a corte portuguesa perceberam que melhorias estavam acontecendo. Diante disso, foi feito o convite. Porém, Dom João decidiu, enquanto príncipe, levar sua família e toda a corte para o Rio de Janeiro, uma vez que era a capital da colônia, né, o Rio de Janeiro, desde o século XVIII, e também por uma questão de segurança. Em 7 de março de 1808, a corte portuguesa chegou ao Rio de Janeiro, capital da colônia, com uma grandiosa festa recepcionando. Né? Então, a capital recebe a metrópole, né? Ou melhor, a colônia recebe a metrópole com alegria. Com o estabelecimento da família real portuguesa e sua corte no Brasil, o Rio de Janeiro tornou-se a sede do Império Ultramarino Português. Em outras palavras, a colônia passava de um local de exclusiva exploração para o centro administrativo, político e econômico da própria metrópole. Olha que interessante, o Rio de Janeiro agora é a sede do governo português.
a colônia é a sede da própria metrópole. E isso, como nós já estamos estudando, está gerando benefícios para o povo brasileiro. Atividade 3.